Olá, alunos do quarto ano. Tia Giovana, nesse momento, vai trazer para vocês a nossa aula de História, certo? Vamos lá. A nossa aula de História, o livro passado, a página que nós ficamos, são todas respostas pessoais. Então, eu não vou fazer a correção aqui. Alguns me enviaram, quem ainda não me enviou, por gentileza, enviar. E nós vamos começar hoje falando sobre os africanos no Brasil. Livro, página 248 até a 250. Nós vamos continuar o nosso assunto. Então, o trabalho de escravizados foi utilizado em diversas atividades no Brasil colônia. Nas plantações de cana-de-açúcar, no cultivo de café, na mineração e em atividades domésticas. Então, aqui vocês observam, que tipo de trabalho os africanos faziam. Plantação de açúcar, cultivo de café, mineração e atividades domésticas. Sabemos que esses trabalhos desempenhados por eles eram trabalhos forçados, trabalhos escravos. Em todas as regiões do país, houve presença de africanos. Desse modo, a formação do Brasil está totalmente ligada aos africanos trazidos para cá. Em algumas regiões do sul do país, é comum ouvirmos que a presença de africanos foi quase insignificante. Isso é um equívoco. O que significa ser um equívoco? É um engano? Então, a presença dos africanos no Brasil não pode ser dita de forma como insignificante. O mapa a seguir indica as principais rotas por onde chegavam os navios que traziam os africanos para o Brasil. Pessoas escravizadas sendo levadas ao navio negreiro. Então, aqui vocês observam, o de Guiné, do Congo, de Angola, de Moçambique, trazidos para cá, São Luís, Salvador e Rio de Janeiro. Então, mostra essa vinda deles para cá, ok? Isso é o que está lá no livrinho de vocês. Temos a RA, vocês vão assistir esse videozinho aí na página 248. Temos aqui uma lenda do povo Iorubá, na página 249. Há muito tempo, no antigo país da África, 16 príncipes negros trabalhavam juntos, numa missão da mais alta importância para o seu povo que chamamos de Iorubá. Certo? Deixa eu pegar meu livro aqui para facilitar. Seu ofício era colecionar e contar histórias. O tradicional povo iorubá acreditava que tudo na vida se repete. Assim, o que acontece e acontecerá na vida de alguém já aconteceu muito antes a outra pessoa. Saber as histórias já acontecidas, as histórias do passado, significava para eles saber o que acontece e o que vai acontecer na vida daqueles que vivem o presente. Pois eles acreditavam que tudo na vida é repetição e as histórias tinham que ser aprendidas de cor e transmitidas de boca em boca, de geração a geração. Pois, como muitos outros velhos povos do mundo, os iorubás antigos não conheciam a palavra escrita. Então, aqui nós vimos que tudo era passado de geração em geração oralmente, porque eles não conheciam a palavra escrita, certo? Na 250 tem uma atividade que você vai responder. Porque para os iorubás é importante contar histórias. B. Registre uma história que seus avós ou seus pais contaram para você. C. A importância de contar histórias é igual para você e quanto era para os iorubás? E na D, como as crianças de hoje aprendem histórias. E aqui tem uma indicação de um livro. Nesse livro composto de uma coletânea de contos africanas mantidas pela cultura oral. Ensinamentos importantes para a vida são abordados de maneira divertida e simples. Então, se vocês tiverem curiosidade, vocês procurem ele, certo? Para que vocês possam responder ou conhecer, perdão. Vamos à nossa correção da aula passada, folhas 133 e 134. Tinha um texto para que vocês respondessem. Os africanos escravizados resistiram à escravidão? Justifique essa afirmativa dando exemplos. Como foi que eles resistiram? Era comum o quê? Que houvesse fugas. E eles procuravam abrigos onde? No quilombo. Então, como é que eles resistiam? Eles
buscavam fugir para se abrigar nos quilombos. Tia Giovana, eu não coloquei isso. Contanto que você tenha colocado como é que eles passaram a resistir a essa escravidão, né? Mas a forma mais correta é, eles tentavam fugir para se esconder nos quilombos. Vamos lá. O Quilombo dos Palmares foi um dos maiores e mais importantes. Retire do texto as informações que comprovam isso. Então, você deve pegar lá no seu texto e colocado. É um dos mais conhecidos, vamos lá. Ó, bem aqui. É um dos mais conhecidos e importantes refúgios de escravizados. Com o tempo, ele reuniu grande número de pessoas, chegando, né, até 20 mil. Então, você pode ter colocado aqui, ó. A tradição conta, certo? Ok? Então, você deve ter colocado... Tia, não coloquei todo o parágrafo. Tem problema? Não. Contanto que você tenha colocado essa questão. É um dos mais conhecidos e por quê? Tá bom? Tia Giovana resumiu. Vamos a 4. Tinha uma imagem. Pedia para que vocês respondessem. Os quilombos representavam a resistência dos africanos e de seus descendentes à condição de escravidão. Explique essa afirmação. Então, tia, o que é que eu tinha que fazer aqui? Por que que os quilombos representavam resistência dos africanos, né? A existência dos quilombos significava uma saída para os escravizados. Então, quando eles fugiam, eles não iam para os quilombos. Então, esse quilombo representava uma saída, uma rota de fuga e um novo abrigo para esses escravizados. Ok? Então, você deve ter colocado isso aí. Fichinha de atividade hoje para casa nós não temos, certo? Se vocês ficaram em dúvida em alguma dessas que eu acabei de fazer a correção, vocês me perguntem, mas eu acredito que não, porque alguns me chamaram no grupo, me perguntaram, eu dei umas dicas. Então, assim, realizem a atividade proposta no livro sobre, né, o nosso tinha a lenda para que vocês respondessem. Leiam com calma, não temos fichinha de atividade, vejam a RA, ok? E não deixem de realizar as atividades de vocês. Qualquer dúvida vocês já sabem, é só chamar e eu espero vocês na nossa próxima aula de história. Até lá então.